História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Slava Ukraini. Homenagem à Ucrânia. 11 de julho de 969. Morre em Kiev, Santa Olga, princesa de Kiev, minha 35ª avó, 6 vezes minha avó, filha de Oleg I, grão-duque de Kiev, personagem que surge na 6ª temporada da série televisiva Vikings. Santa Olga foi a primeira santa do reino de Kiev inserida no calendário católico bizantino. É considerada o elo entre a época pagã e a cristã na história das populações eslavas. Santa Olga, princesa de Kiev, nasceu em Pleskov, em 890 e morreu em Kiev, a 11 de julho de 969. Era filha de Oleg I, grão-duque de Kiev, irmão de Rurik I, príncipe de Novgorod, neta paterna de Gudoslav e de Umila. Olga, princesa de Kiev de origem vareg. Os varegues eram vikings que se deslocaram, do século XI ao século XII, para o leste e sul da sua terra de origem, a Escandinávia, seguindo o curso dos rios da Europa de leste e fixando-se no território ocupado pelas atuais Ucrânia, Bielorrússia e uma parte da Rússia, e chegando eventualmente a Jerusalém, Constantinopla e Bagdá. Santa Olga, princesa de Kiev, foi regente do Rus, Kiev, ou Rússia de Kiev, pelo seu filho Sviatoslav de 945 a 960. Após o seu batismo, Olga assumiu o nome Helena. Olga é conhecida por ter subjugado os Drevlians, uma tribo de eslavos, que assassinaram barbaramente o seu marido e primo, Igor I, grão-duque de Kiev. Olga é considerada como a conversora do Rus, Kiev ao cristianismo, e é venerada como santa na Igreja Ortodoxa Oriental e Católica com o epíteto igual aos apóstolos, e a sua festa é celebrada a 11 de julho. Santa Olga de Kiev foi a primeira santa do reino do Rus, Kiev inserida no calendário católico bizantino. É considerada o elo entre a época pagã e a cristã na história das populações eslavas. As fontes que a citam são numerosas e todas de relevância histórica. Biografia. Juventude. Embora a data de nascimento de Santa Olga seja desconhecida, provavelmente em 890, Olga era de origem varguiana, de acordo com a crónica primária. Nasceu em Pleskov. Era filha de Oleg I, grão-duque de Kiev, irmão de Rurik I, príncipe de Novgorod, que foi personagem na 6ª temporada da série Vikings. Pouco se sabe sobre a sua vida antes do seu casamento com o seu primo, o príncipe Igor I de Kiev, filho de Rurik I, príncipe de Novgorod e de Ifanda, meus 36º avós, 6 vezes meus avós, e do nascimento de seu filho, Sviatoslav. De acordo com Alexei Karpov, um especialista em história da Rússia antiga, Olga não tinha mais de 15 anos na época de seu casamento. Igor era filho e herdeiro de Rurik I, príncipe de Novgorod, tio de Olga, fundador da dinastia Rurik. Após a morte de seu pai, Igor ficou sob a tutela de seu tio Oleg, pai de Olga, que tinha consolidado o poder na região, conquistando tribos vizinhas e estabelecendo a capital em Kiev. Esta federação tribal flexível tornou-se conhecida como Rus Kiev, ou Rússia de Kiev, um território que cobre o que agora são partes da Ucrânia, Bielorrússia e uma parte da Rússia. Regência. Após a morte de Igor em 945, Olga governou a Rússia de Kiev como regente em nome de seu filho Sviatoslav. Pouco se sabe sobre o mandato de Olga como governante de Kiev, mas a crónica primária relata a sua ascensão ao trono e a sua vingança sangrenta contra os Drevlianos pelo assassinato de seu marido, bem como algumas referências ao seu papel como líder do povo de Kiev. Após a morte de Igor às mãos dos Drevlianos, Olga assumiu o trono porque o seu filho de 3 anos, Sviatoslav, era muito jovem para governar. Os Drevlianos, encorajados pelo seu sucesso em emboscar e matar o rei, enviaram um mensageiro a Olga propondo que ela se casasse com o assassino de seu marido. O príncipe Mal. 20 negociadores drevlianos navegaram até Kiev para transmitir a mensagem de seu rei e garantir a obediência a Olga. Chegaram à sua corte e contaram à rainha a razão por que estavam em Kiev, para relatar que mataram o seu marido, e que Olga deveria casar com o príncipe Mal. Olga preparou, a partir daí, uma estratégia de emboscadas e ataques sucessivos que culminou na vingança do assassinato bárbaro que fizeram a seu marido, e no domínio pleno sobre os drevlianos. Cristianismo. Na década de 950, Olga viajou para Constantinopla, a capital do Império Bizantino, para visitar o imperador Constantino VII. Uma vez em Constantinopla,
Olga converteu-se ao cristianismo com a ajuda do imperador e do patriarca. Embora a crônica primária não divulgue a motivação de Olga para a sua visita ou conversão, dá muitos detalhes sobre o processo de conversão, no qual ela foi batizada e instruída nos caminhos do cristianismo. Cristianização da Ucrânia. O processo de cristianização dos diversos povos que habitavam naquela região da Ucrânia, nome atual do antigo Principado do Rus Kiev, precisou de muito tempo para se concretizar. Assim foi com o Principado de Kiev, que nascera no século IX, e era o centro de um império que ia do Mar Negro ao Báltico, chegando até ao rio Volga. A fé cristã começou a penetrar na região graças aos missionários que vinham não só de Bizâncio, mas também dos territórios vizinhos dos eslavos do Ocidente, os quais celebravam a liturgia em língua eslava, segundo o rito instaurado pelos santos Cirilo e Metódio e das terras do Ocidente Latino. Como atesta uma antiga crónica, chamada Crónica de Nestor Povast Vremniklet, no ano de 944 já existia em Kiev uma igreja cristã dedicada ao profeta Elias. Foi neste ambiente propício que Olga se fez batizar, livre e publicamente, pelo ano de 955, permanecendo depois sempre fiel às promessas batismais. As cerimónias para a sua recepção formal em Constantinopla aparecem minuciosamente descritas pelo imperador Constantino VII na sua obra De Ceremonialis. Durante o seu batismo, Olga adotou o nome Helena, em honra da imperatriz reinante Helena Elcapena. Olga, a primeira santa ucraniana inserida no calendário católico bizantino, é considerada o elo entre a época pagã e a cristã na história das populações eslavas. As fontes que a citam são numerosas e todas de relevância histórica. Olga rezava dia e noite pela conversão do filho e dos seus súbditos. Ao terminar a regência, segundo as leis da época, retirou-se para as suas atividades privadas, dando continuidade às obras de seu apostolado. Construiu algumas igrejas, inclusive uma dedicada à Santa Sofia, em Kiev. Viveu piamente e morreu com quase 80 anos em 11 de julho de 969. Dela escreveu o seu biógrafo: antes do batismo, a sua vida foi manchada por fraquezas e pecados, crueldade e sensualidade. Entretanto, tornou-se santa não tanto pelo seu próprio mérito, mas por um plano especial de Deus para o povo. O seu neto, Vladimir, e os novos convertidos experimentaram a beleza da liturgia e da vida religiosa da Igreja de Constantinopla. Havia a Igreja do Oriente e a do Ocidente, cada uma delas se desenvolvera segundo tradições, disciplinas e litúrgicas próprias, mas subsistia a plena comunhão entre o Oriente e o Ocidente, entre Roma e Constantinopla, que mantinham relações recíprocas. E foi a Igreja indivisa do Oriente e do Ocidente que recebeu e ajudou a Igreja de Kiev. O grão-duque Vladimir deu-se conta de que havia esta unidade da Igreja e da Europa, e por isso manteve relações não só com Constantinopla, mas também com o Ocidente e com Roma, cujo bispo era reconhecido como aquele que presidia a comunhão de toda a Igreja. A veneração por Santa Olga começou durante o governo do seu neto Vladimir. Em 996, ele mandou transferir as relíquias da avó para a igreja que mandara construir especialmente para as receber. O seu culto foi confirmado pela igreja, mantendo a festa litúrgica no mesmo dia que ocorreu o seu falecimento. A 17 de abril de 1075, numa carta dirigida ao rei Demétrio e à rainha sua esposa, o Papa São Gregório VII declarou o reino de Kiev, reino da Ucrânia, sob a proteção de São Pedro. Em 1240 os mongóis invadiram e destruíram Kiev completamente. 400 anos depois, o bispo metropolitano da cidade, Pedro Mogila, mandou restaurar as antigas igrejas destruídas, e as relíquias de Santa Olga foram encontradas. Mas, desde 1700 não se tem notícia sobre o paradeiro de seus despojos. Morte. De acordo com a Crônica Primária, Olga morreu de doença em 969, logo após o cerco dos pechenegos à cidade. Quando Sviatoslav anunciou os planos de transferir o seu trono para a região do Danúbio, Olga, doente, convenceu a ficar com ela durante os seus últimos dias. 3 dias depois, ela faleceu e todos em Rus de Kiev choraram. Sviatoslav anunciou à sua mãe e aos boiardos: não quer permanecer em Kiev, mas preferiria viver em Pereslavets no Danúbio, uma vez que esse é o centro do meu reino, onde todas as riquezas estão concentradas: ouro, sedas, vinho e várias frutas da Grécia, prata e cavalos da Hungria e Boêmia, e das peles de Rus, cera, mel e escravos. 3 dias depois Olga morreu. O seu filho chorou por ela com grande luto,
assim como seus netos e todo o povo. Foi sepultada em Kiev. Olga tinha dado ordem para não realizarem o funeral, pois ela tinha um sacerdote que realizaria todas as cerimônias. O seu túmulo permaneceu em Kiev por mais de 2 séculos, mas foi destruído pelos exércitos mongóis tártaros de Batu Khan em 1240. Família e descendência. Do casamento entre Santa Olga, princesa de Kiev, e seu primo Igor I, grão-duque de Kiev, meu 35º avô, 6 vezes meu avô, nasceram Sviatoslav I, grão-duque de Kiev, meu 34º avô, 6 vezes meu avô, que casou com Predoslava da Hungria, e depois casou com Malusha Malkovna, minha 34ª avó, 6 vezes minha avó. Gleb,